Oi, gente. Na sequência, vocês vão ver uma parte da minha conversa com Eduardo Moreira, né, que foi uma live, e eu recortei essa parte e que a gente conversa sobre renda mínima universal. Eu peço para que vocês divulguem em suas redes sociais, divulguem para amigos e conhecidos, para a gente fazer esse diálogo se tornar mais popular. No final do vídeo, lá pelo 16º, 17º minuto, eu volto com alguns comentários sobre esse tema, não é, para vocês. Então, assistam agora a minha conversa com Eduardo Moreira sobre renda mínima universal. Logo indo de cara para o primeiro tema, eu trago a seguinte questão, né? Vários países, para facilitar o distanciamento social, adotaram o envio de uma renda básica para garantir a sobrevivência das pessoas enquanto ficam na quarentena. Seria esse momento de reexaminar propostas como a de Eduardo Suplicy, Andrew Yang nas recentes eleições americanas, Martin Luther King e tantos outros no passado e no presente que defenderam renda mínima de cidadania, reconhecendo que não resolve todos os problemas e que não pode ser usada para reduzir direitos sociais, que foi inclusive a estratégia de gente como Milton Friedman, que também gente da direita defendeu renda mínima de cidadania, mas com uma estratégia que eu acho que, aliás, tenho certeza que não é aquilo que eu e o Eduardo comungamos, né? Lembrando que isso não elimina a necessidade de investimentos que deixam legado. Eu conheço já a argumentação do Eduardo sobre a ideia de construção de um legado e como isso é importante, botar as pessoas trabalharem, receberem dinheiro e isso produzir riqueza na economia, né? Mas eu fiquei me perguntando se essa não seria uma boa ideia. E se for, como financiar isso? Depois que o Eduardo comentar, eu vou trazer brevemente uma proposta do Yanis Varoufakis, que foi ministro das Finanças lá na Grécia, que está pensando também sobre essa questão. Mas queria primeiro ouvir o Eduardo. Eu acho que você levantou, quando falou sobre a questão da renda emergencial, temas super importantes aí, né? Existe por parte das pessoas que se beneficiam desse sistema extremamente injusto que a gente vive, uma tentativa desde sempre de domesticar a população mais pobre, né? Então, é interessante que ela siga existindo, né? Que você siga tendo a possibilidade de chantagear e dominar as pessoas mais pobres, mas, ao mesmo tempo, você não quer esticar a corda ao ponto de fazer com que essas pessoas se revoltem ou que não tenham condição de continuar existindo, né? Então, para algumas pessoas, essas medidas como a renda básica ou medidas filantrópicas, enfim, e outras, são formas de você conseguir domesticar, amainar essa parte da população que a todo instante pode ser fonte de algum tipo de revolta. Bem, dito isso, a renda mínima, ela faz muito sentido em nações desiguais como a nossa por dois motivos, né? Primeiro, porque ela é tudo aquilo que o Estado deveria ser, né, na veia emergencial, né? Então, você chega no hospital, foi atropelado, quando você foi atropelado no hospital, você chega, então antes de fazer qualquer coisa, o cara tem que te manter vivo ali para poder ver o raio-x, qual a cirurgia que ele vai fazer, mas ali na hora ele vai te dar um remédio para dor, dependendo do que você chegar, vai te dar uma injeção, sei lá, de adrenalina, vai te dar um soro, que é aquilo assim, vamos manter esse cara vivo e depois corrigir o problema. Pois bem, nesses países extremamente desiguais, a renda mínima, ela dá esse auxílio, que é o auxílio que o cara precisa hoje. E por que eu estou dizendo isso? Porque a renda mínima, ela é também um investimento em saúde do governo. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas a gente vai gastar com Bolsa Família e aí isso vai pressionar as contas de saúde, de educação. O que eles não entendem é que o valor de Bolsa Família é um valor que você pode, se quiser, somar dentro de saúde, você pode, se quiser, somar dentro de educação, conceitualmente falando, porque aquele dinheiro é o que o sujeito usa para poder comprar uma Novalgina, para não sentir dor que tem de trabalhar há 50 anos, 12 horas por dia, sem se alimentar direito. Aquele valor é o dinheiro que ele vai usar para ter algum tipo de entretenimento, para conseguir comprar uma televisão e poder assistir a televisão, é cultura para ele. Então, entenda que os R$600, eles são um gasto do governo em saúde, educação, em cultura,
emergenciais, não estruturais, mas emergenciais para aquelas pessoas poderem ter. Segunda coisa, esse é um valor que, quando essas pessoas mais pobres recebem, é um valor que volta 100% para a economia. Não existe, e as pessoas têm que ter isso na cabeça, o conceito de gastar esse dinheiro. Porque o governo, se ele pegou 50 milhões de pessoas e para essas 50 milhões de pessoas resolveu dar R$1.000, ele não gastou 50 bilhões de reais. São 50 bilhões de reais que foram parar na mão dessas pessoas e imediatamente depois foram gastos, porque essas pessoas não poupam um centavo. Então, esse dinheiro, se a gente estivesse falando o seguinte, olha só, o governo vai dar 50 bilhões de reais para a Bolsa Família. Um monte de gente vai falar, isso é um absurdo, sustentar vagabundo, não sei o que, etc. Se a gente falar o seguinte, o governo vai dar 50 bilhões de reais para as microempresas. As pessoas vão falar, poxa, que ótimo, agora sim, está investido nas microempresas, etc. E se a gente falar que os 50 bilhões de reais para o Bolsa Família são 50 bilhões de reais para as microempresas, só que antes de chegar nas microempresas, garantem que o que vai ser vendido por essas microempresas para esse dinheiro vai para as pessoas mais pobres. Então é isso que as pessoas têm que entender. Aí quando chega nas microempresas, que são as empresas de bairro, aquelas que são as pequenininhas ali, o açougue, o comércio, o salão de cabeleireiro, etc., esse cara vai ter que comprar os seus produtos. Então o salão de cabeleireiro vai ter que comprar shampoo, vai ter que comprar tesoura, não sei o quê, de uma empresa média, de uma empresa grande. O frigorífico lá vai receber uma ligação do açouguezinho pequeno que quer comprar mais um lote de carne. Só que para entregar precisa de um caminhão, o caminhão precisa de um motorista. Então, você começa por baixo e você nutre todo esse sistema econômico, né? Então, essa é a importância de países desiguais terem uma renda mínima. Primeiro, porque você dá aquele auxílio emergencial de saúde, de educação, de cultura, de tudo isso que essas pessoas precisam para hoje. E segundo, é a forma mais inteligente de você dinamizar a economia. É o dinheiro que tem o maior multiplicador na atividade econômica. O multiplicador é o seguinte, R$1, ele vira mais de R$1 no aumento do PIB no final do ano. Já R$1 pago em juros para os ricos, ele vira menos de R$1 em aumento de PIB, porque é um dinheiro que fica estocado, um dinheiro que fica lá no cofre. O cofre do cara é o investimento que ele tem, o dinheiro que ele tem poupado lá nos investimentos no banco. Não é um dinheiro que volta para a produção, não é um dinheiro que é gasto. Então, isso é uma coisa essencial. E aí, só mais um ponto, se você me permite, André. A gente está falando de pandemia, você falou da questão da pandemia. Veja que interessante. Wuhan, né, que foi a cidade que muitas pessoas dizem que é o marco zero dessa doença, ninguém sabe ainda. A China, outro dia, foi categórica, dizendo que é o seguinte, olha, tudo isso a gente só vai saber lá na frente, porque existem suspeitos de casos na Europa antes de Wuhan, existem suspeitos de casos nos Estados Unidos antes de Wuhan. Então, mas, enfim, Wuhan é uma cidade que todo mundo conhece porque ela é apontada como o início dessa crise. Ela tinha controlado a doença, estava sem nenhum caso novo, sem nenhuma pessoa internada, e aí teve alguns novos casos. O que a Wuhan resolveu fazer? Resolveu testar 11 milhões de pessoas em 10 dias. Ela não conseguiu ainda, porque em 9 dias ela testou 6 milhões e meio de pessoas. Em 9 dias, Wuhan, uma cidade da província de Hubei, testou, eu vou repetir, 6 milhões e meio de pessoas. Agora eu pergunto para vocês, como é que você acha que é uma operação para testar 6 milhões e meio de pessoas numa cidade? Quantas pessoas precisam para organizar as filas? Quantas pessoas precisam para fazer a segurança? Quantas pessoas precisam para levar caminhões até os lugares? Quanta comida precisa ser produzida para poder estar atendendo essas pessoas todas? Quantos laboratórios recebem esses exames para poder fazer suas análises? Veja como um simples teste pode servir como algo que distribui dinheiro nessa comunidade e ativa dinamiza a atividade econômica da cidade. Porque as pessoas que trabalharam ali vão pegar esse dinheiro que receberam para fazer essas atividades e vão comprar sua comida, vão comprar seus remédios. Assim, então, é você entender o que é o processo econômico. As coisas não são gastas, as coisas não surgem do nada, elas só fluem. E o que você tem o poder de fazer como Estado, e quanto mais Estado você tiver, mais você tem esse poder, quanto menos Estado você tiver, menos você tem esse poder, é de direcionar esses fluxos. Qual o grande problema dos lugares onde você não tem Estado no momento desse? As pessoas que têm o dinheiro, que têm o capital, a iniciativa privada, eles falam o seguinte, nesse momento de risco eu não vou gastar.
eu vou mandar todo mundo embora, sentar em cima do meu tesouro e problema deles, deixa eu morrer. Quando as coisas melhorarem, eu volto a gastar. E aí, quem é que vai direcionar? Ninguém pode direcionar. Ninguém pode impor nada. Assim, não tem imposto. Se não tem imposto, você não pode impor nada. A palavra imposto vem de impor, né? Então, você perde essa possibilidade de poder direcionar esses fluxos, que são os fluxos que, no final, permitem que as pessoas criem e distribuam riqueza no lugar. É interessante que o Yanis Varoufakis, eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele, Varoufakis, acho que tá assim. Corretamente, mas ele foi o ministro das finanças lá na Grécia e ele virou um economista meio conhecido, né? E ele está com uma proposta agora que é a seguinte, que ele está defendendo a renda mínima de cidadania. E uma das formas que ele está defendendo de financiar, porque existe a proposta, por exemplo, do Andrew Yang, era financiar através de um VAT, que é o Value Added Tax, que é o Imposto de Valor Agregado, foi o nome que deram aqui no Brasil, né? Mas que é um imposto que tem tendências, dependendo de como ele é aplicado, ele pode ser meio regressivo, né? Porque ele acaba incidindo sobre produto de consumo e tudo mais. Já o Yanis, ele está defendendo uma ideia de taxar 10% até no máximo 20%, né, inicialmente, o lucro das grandes empresas, o que é produzido no país, os ganhos de capital, e depois distribuir esse valor para todos os cidadãos, entendendo que todos teriam direito sobre o que é produzido em seu território, seria um dividendo da cidadania. Porque os dividendos empresariais, e ele parte de um princípio muito semelhante, né? Todo mundo que tem a ação de uma empresa tem direito a uma parte do lucro que a empresa produziu durante aquele período. Então, a lógica é muito semelhante. Uma empresa que produziu num lugar onde o Estado e a sociedade conferiu consumidores, deu a essas empresas estradas, deu toda a estrutura, todos os cidadãos teriam direito a uma parte desse lucro. E por serem cidadãos daquela região. E ele tem uma concepção sobre isso que eu acho interessantíssima, que a proporção que a automação for levando à potencialização dos lucros dessas empresas, o percentual que vai ficar com a população pode potencialmente aumentar. E aí a população poderia fazer uma transição para outras formas de emprego que vão ser substituídos por automação. Enfim, eu achei essa ideia dele. Eu li recentemente sobre isso, só para você ter uma ideia, Eduardo. Eu só pensei em falar sobre isso com você, acho que foi semana passada, a gente já tinha marcado essa conversa há mais tempo, né? Mas eu achei muito fascinante e queria comentar com você e ver o que é que você reage dessa ideia. Eu acho conceitualmente brilhante e eu sempre falei isso, né? Eu sempre falei quando as pessoas argumentam contra os impostos sobre as grandes fortunas, etc. Eu falo, pô, pega o Jorge Paulo Lema, a família Setúbal, a família Gerdau, sei lá, qualquer família muito rica do Brasil, né? É absolutamente ingênuo imaginar que o Jorge Paulo Lema gerou 100 bilhões de reais de riqueza, ele, desde que nasceu. O que aconteceu foi o seguinte, ele se aproveitou de um país que já existia, né, de estradas que já existiam, de uma rede elétrica que já existia, de um mercado consumidor que já existia, de uma população que já existia nas condições que ele podia explorar até, né, ou seja, pessoas que tinham que se sujeitar àquilo que ele oferecesse e aceitar aquilo para poder não morrer de fome, e fez um processo de acumular um monte de bilhão de reais. Ora, é mais do que justo que um pedaço desse dinheiro seja distribuído para aquilo que permitiu ele poder juntar esse dinheiro, né? Na herança, então, poxa, o cara, durante a vida, ele aproveitou aquilo, depois que ele morreu, é o seguinte, ele tem que devolver para quem permitiu ele fazer aquilo. Você sabe que o imposto sobre herança é um imposto super liberal, né? Porque o liberalismo, ele defende essa tal meritocracia, todo mundo partindo de condições iguais. Não faz sentido uma pessoa partir de 50 bilhões de reais, a outra partir do zero, e depois você querer dizer que elas vão disputar ali em igualdade de condição, né? Então, eu acredito demais nesse conceito de que a gente deve devolver para aquilo que nos permitiu chegar até onde a gente chegava um pedaço daquilo que a gente conseguiu fazer. Você sabe que os americanos,
eles têm um pouco isso por exemplo, com as universidades, né? Várias universidades americanas têm uma boa parte do seu financiamento vindo dos alumni, né? Pessoas que se formaram naquelas faculdades e elas deixam parte da herança delas, elas fazem doações vultosas para aquelas empresas, e o argumento delas é exatamente isso. Elas falam assim, olha, um pedaço do que eu consegui juntar veio do que vocês me permitiram ter, né? Então, assim, eu acho esse conceito dele brilhante. E quando as pessoas começam com aquela história de mas se tiver isso, o pessoal vai tirar o dinheiro, os ricos vão para outro lugar, não sei o quê, elas se esquecem que a riqueza que tem para ser produzida está aqui, não está lá fora. Ninguém vai tirar o dinheiro daqui, por vários motivos. Um dos motivos é o seguinte, o dinheiro que o cara tem para ganhar, a terra que dá para plantar, a água que dá para poder usar, que ainda é potável, a incidência de sol, o minério que tem para você poder extrair, a mão de obra que você tem, que é uma mão de obra mais barata do que... Tudo isso está aqui. Tudo isso está aqui. Então o cara porque se você aumentar o imposto, ele vai sair. Primeiro vai sair para onde? Se o Brasil, se você aumentar muito o imposto, ele ainda tem uma condição tributária muito mais favorável do que todos os outros países que competiriam em termos de tamanho com o Brasil. E não adianta o cara dizer, vou tirar minha empresa do Brasil, vou para o Uruguai. No Uruguai, o cara vai vender para 3 milhões de pessoas lá no Uruguai o negócio. Né? Para quem que o cara vai vender? Não, vou tirar o negócio do Brasil? Não. Eu vou para a Inglaterra. Vai lá competir com a turma da Inglaterra. Vai lá. Apesar de que é o seguinte, a gente vai ter que aumentar imposto para caramba para começar a ficar melhor na Inglaterra, para ficar melhor na França, para ficar melhor em qualquer país desse. Vai lá. Não, então vou para a Índia. Vai lá para a Índia. Vai lá falar o indiano. Vai lá conseguir os contatos que você tem aqui no Brasil que te facilitam a vida. Ninguém vai tirar o dinheiro do Brasil. Ninguém vai tirar o dinheiro do Brasil. Porque se a gente mudar as condições, ainda vai continuar sendo o lugar mais fácil do mundo deles conseguirem ganhar dinheiro aqui. Só que eles vão ter que repartir um pedaço disso com o país e com as pessoas que permitem eles chegarem onde eles chegaram, entendeu? Então, eu concordo e acho brilhante essa ideia dele. Então, gente, renda mínima universal. Eu comecei a ficar mais simpático a esse tema acompanhando a campanha do Andrew Yang lá nos Estados Unidos. Ele que foi o candidato à presidência que defendeu muito essa ideia e ele conectou corretamente a automação. E realmente a automação vai acabar com muitos dos empregos que hoje empregam grande parte da humanidade. E como isso deve acontecer nos próximos 20, 25 anos, a humanidade vai precisar de uma transição. E uma forma de facilitar essa transição e praticamente acabar com a extrema pobreza é garantindo uma renda mínima universal. Embora eu discorde da estratégia que o Andrew Yang propôs para financiar essa renda mínima universal. Ele defendeu uma ideia de um VAT, né, Value Added Tax, né, um imposto que incidiria sobre todos os produtos vendidos pelas grandes empresas, né? É um imposto meio regressivo, porque como ele vai no consumo, ele é repassado para o preço dos produtos e acaba que a classe mais baixa são justamente as classes que acabam pagando mais proporcionalmente, não é? Então, não me parece a melhor forma de financiar o sistema. A melhor proposta de financiamento, como vocês viram, eu trouxe no vídeo, vem do Yanis Varoufakis, né? Ex-ministro das Finanças lá da Grécia, né? Que é justamente taxar os lucros das grandes empresas, né? E ao taxar os lucros das grandes empresas e fixar um dividendo para ser distribuído entre todos os cidadãos daquele país, alimentado por esses lucros. Então, se as empresas lucrarem mais, o dividendo vai ser maior. Se as empresas lucrarem menos, o dividendo vai ser menor. Essa ideia me parece muito boa, inclusive porque ela cria uma ideia de compromisso de todo o país em querer que toda a indústria lucre mais. Quer dizer, você associa o lucro, e eu diria, tanto do setor público quanto do setor privado, o lucro das grandes empresas, sejam elas públicas ou privadas, toda essa produção, né, o PIB, especialmente o PIB conectado a essa produção altamente industrializada,
todo esse PIB, você teria um percentual significativo de 10, 15, 20% que alimentaria uma renda mínima cidadã de todos cidadãos, e isso estimularia consumo, acabaria com a pobreza, daria mais liberdade para as pessoas de mudarem de emprego, mudarem de cidade, porque elas teriam sempre um recurso que garantiria a sobrevivência e as pessoas arriscariam mais. Isso é até interessante do ponto de vista do capitalismo, porque uma das coisas que mais o capitalista valoriza e defende é justamente a possibilidade de arriscar. Mas, paradoxalmente, uma das coisas que o capitalismo contemporâneo mais torna o capitalista conservador, o investidor conservador, é justamente o fato do mercado ser tão fechado e ele ser tão hostil ao que o cidadão tenha essa liberdade, porque o cidadão ele acaba ficando quase que escravizado pelo mercado financeiro. Se você liberta o cidadão do mercado financeiro, se você liberta o cidadão dessas amarras, e ele tem um próprio dinheiro dele para investir, para dinamizar sua atividade, ele tem muito mais possibilidade de arriscar. Ele tem muito mais possibilidade de fazer algo de diferente com seus próprios recursos, né? Inclusive, como eu proponho já em vários vídeos, expandir o setor cooperado da economia para nós termos mais empresas em que os trabalhadores são os donos. Mas esse é um tema de uma outra parte da nossa conversa com o Eduardo Moreira, que eu vou publicar em breve também. Enfim, gente, se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe e, quem sabe, divulgue também em todas as suas redes sociais o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.